coração da zona rural de Minas Gerais, onde os grilos cantam mais alto que o rádio e a noite desce como uma cortina de breu. João Vitor chegou achando que teria um verão de café coado e redes na varanda. Mas logo na primeira madrugada descobriu que nem tudo que se ouve no mato é bicho comum. O velho dele dizia, com os olhos vazios: não era gente, era bicho do inferno. E quando um bezerro sumiu, sem deixar rastro, a cerca intacta e o gado tremendo de medo, João percebeu que aquele silêncio entre os vizinhos não era paz, era terror antigo, guardado a duras penas, como quem sabe que o mal dorme leve. A estrada de terra subia como uma serpente preguiçosa, engolindo o carro devagar. João Vitor olhava pela janela, suando mesmo com o ar do carro ligado. O interior de Minas tinha um calor diferente, abafado, grosso, como se o ar tivesse corpo. A mãe insistiu que ele passasse as férias na fazenda do avô. Para aprender a ser um homem, ela dizia, lá você pega juízo. O portão da fazenda era só 2 paus cruzados com arame farpado. O avô já estava esperando na varanda, sentado num banco de madeira, tão velho quanto ele mesmo. Não sorriu, não disse oi, só apontou com o queixo. Vai botar a mala lá dentro. A casa era de madeira escura, o chão rangendo a cada passo. João nunca tinha visto tanto silêncio, nem rádio, nem televisão, nem barulho de gente, só o vento no milharal. E o avô, que falava pouco, mas olhava muito. Os olhos dele tinham um jeito de vigiar como quem está esperando algo sair do mato. Arroz, feijão e carne frita. O avô comia devagar, mastigando como se cada garfada fosse um pensamento ruim. João tentou puxar assunto. E aí, vô? Tranquilo por aqui? O velho só respondeu com Depois largou os talheres e foi trancar a porta com 2 trancas, uma de ferro e uma de madeira pesada. Aqui fecha cedo, de noite não se sai. O João achou exagero, era só uma fazenda. Mas quando a madrugada chegou, algo mudou no ar daquele lugar. Veio primeiro o cheiro, um cheiro esquisito, como um bicho molhado com ferrugem. E depois o barulho. Não era vento, era gado berrando. Mas não um berro normal, era como se estivessem sendo rasgados vivos, gritando por dentro. João pulou da cama e correu para a janela. A escuridão do lado de fora era completa, mas o som vinha da direção do curral, lá longe, atrás da casa. O avô já estava de pé, a arma na mão, o rosto pálido e tenso. Fica aqui, ele disse baixo. Não abre essa porta por nada. João tentou perguntar o que estava acontecendo, mas o velho já estava saindo pela porta da cozinha e sumindo na noite. Do lado de fora, o som dos bois virou silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia que até os grilos tinham parado. Só o coração do João batia alto e rápido. Ele jurava que tinha ouvido passos, mas não de gente. Eram pesados como patas.
e depois um arranhado de unha grossa em madeira. Naquela noite, João não dormiu, e na manhã seguinte estava faltando um bezerro. O sol nasceu tímido, escondido por nuvens espessas, como se o céu também tivesse medo do que rondava a fazenda. João saiu de cima da cama com os olhos fundos, o corpo moído por uma noite em claro. A imagem do avô sumindo na escuridão não saía da cabeça. E o grito, aquele grito do gado, ainda ecoava como um prego enfiado na memória. Do lado de fora, o cheiro estava pior, mais forte. Agora misturava ferrugem com enxofre. O milharal, normalmente verde e vivo, parecia curvado como se tivesse sido sussurrado por alguma coisa. O curral, lá no fundo, estava em silêncio demais. João caminhou até lá devagar. O barro estava mexido, mas sem marcas claras. Só um rasto estranho, como se algo pesado tivesse sido arrastado, mas desaparecia no meio da lama, como se tivesse sumido no ar. Chegando perto da cerca, sentiu um arrepio subir pelas costas. Os bois estavam agitados, olhos esbugalados, respirando fundo, como se tivessem corrido a noite inteira. E então ele viu o bezerro marrom, o mais novo, simplesmente não estava mais lá. A cerca estava inteira, nem um fio cortado, nem um pedaço de pau quebrado. João contornou o curral procurando pistas, e quanto mais olhava, mais o estômago embrulhava. Não havia sangue, não havia pegadas, só aquele cheiro e aquele silêncio duro. O avô apareceu do nada, como um vulto, vindo do meio da plantação. Estava de cara amarrada, a espingarda pendurada nas costas. O bezerro sumiu? O velho olhou por cima do ombro, depois para o chão, cuspiu no barro e falou baixo, como quem fala mais para o vento do que para a gente. Já aconteceu. E agora está acontecendo de novo. João franziu a testa. Como assim? Foi algum ladrão? O velho só sacudiu a cabeça. Ladrão leva com caminhonete, faz barulho, arromba, essas coisas. Isso aí? Isso não é ladrão, não. Voltou a andar para o galpão, deixando o neto com a pergunta pairando no ar. Na cozinha, o café estava forte, sem açúcar. O avô tomava o dele em silêncio, olhando pela janela. A espingarda agora ficava encostada na parede, bem ao alcance da mão. João já não achava exagero. Tinha alguma coisa errada ali, e cada vez mais sentia que o velho sabia o que era. Só não queria contar. Depois do almoço, o velho pegou uma caixa de ferramentas e foi arrumar a cerca. João seguiu junto, tentando entender mais. Vô, você disse que já viu isso antes, não é? O velho parou, virou devagar e olhou no fundo dos olhos do neto. Aqueles olhos pequenos e secos como jabuticaba no sol. Vi sim. Eu era menino ainda, mas nunca esqueci. Ninguém esquece. João engoliu em seco. E era o quê? Um bicho? Onça? O velho ficou em silêncio por um tempo. Não era bicho da mata, nem coisa que Deus fez. Era outra coisa. Que anda com 2 pernas e uiva para a lua. Mas não é homem, não. Homem não arranca bezerro sem deixar sangue. O peso das palavras caiu como pedra. João riu, mas nervoso. Ah, vô, tá querendo me assustar, é?
Mas o velho não riu e nem piscou. Isso aqui, menino, isso aqui não é brincadeira não. Tem bicho que só aparece quando a lua cresce, e quando aparece é tarde demais para correr. João sentiu a espinha gelar. Olhou para o céu. Uma lua gorda começava a se formar. Mesmo de dia, escondida no azul. À noite, o jantar foi rápido. O velho comeu em silêncio e trancou tudo de novo. 2 trancas, uma tranca nova a mais na janela, a espingarda do lado da cama. João deitou, mas não dormiu. E quando o vento soprou forte pela fresta da telha, ele teve certeza que escutou um rosnado lá fora. Mas não era cachorro, não era. 2 dias se passaram sem bezerros sumidos, mas o clima não melhorava. O silêncio da fazenda pesava, nem os galos cantavam direito. João notava que o avô estava mais alerta. Dormia mal. Toda vez que o vento batia, ele olhava para a porta com a mão na espingarda. Na segunda noite, o velho colocou sal grosso nos batentes das janelas. João perguntou o motivo. O velho só respondeu: "Pra coisa ruim não entrar, meu filho." Na manhã seguinte, João foi até o vilarejo mais próximo com o avô. Um lugar pequeno, uma igreja, uma mercearia e uma praça empoeirada. No bar, os homens jogavam dominó e se calavam assim que o velho entrava. Olhavam para o chão. Só um deles, um senhor baixinho, de pele curtida de sol e olhos de peixe morto, cumprimentou: "Ô Sebastião, ainda por aqui, é?" O avô respondeu com um grunhido e pediu fumo. "Por que eles não falam com o senhor?" "Porque eu falei o que ninguém queria ouvir. E quando a gente fala de bicho que anda na sombra, o povo prefere chamar de louco do que admitir de que se lembra." João não insistiu, mas sentia crescer dentro de si a certeza de que o avô sabia de algo antigo e terrível. Naquela noite, a lua apareceu, cheia, pela primeira vez, enorme, redonda e alaranjada, como uma ferida no céu. E foi nessa noite que João ouviu. Primeiro foi o estalo, galhos quebrando, depois um silêncio que sugava tudo. Até os grilos pararam. E então veio o som, um uivo, mas não era como o de um lobo, era algo maior, mais arrastado, misturado com dor, ódio e fome. O som entrou pelos poros de João e ficou ali, grudado nos ossos. Ele correu até a porta do quarto, mas o avô já estava acordado, de pé na sala. Luz apagada, com a espingarda erguida. Os dois se olharam no escuro. O velho fez sinal para não fazer barulho. O uivo se repetiu, mais perto. E então passos pesados, circulando a casa. João sentiu algo, cheirando, o som de uma respiração grossa, quase humana e quase animal. Veio da janela. O velho apontou a arma, mas não atirou. Ficou imóvel. A coisa andou mais um pouco. Os passos se afastaram. Depois sumiram no milharal. Só aí o velho trancou de novo a porta e foi se sentar cansado. Ele voltou, murmurou. João tremia. A voz quase não saiu. "Quem?"
O velho olhou para o fogo da lamparina e respondeu como se estivesse lembrando de um pesadelo. Era 1973. Um caminhoneiro quebrou o eixo do caminhão na estrada velha e resolveu ir a pé até o povoado. Chegou no bar ensanguentado, dizendo que um bicho tinha atacado ele na mata. Ninguém acreditou, mas depois da mordida ele ficou esquisito. A mulher dele dizia que ele sumia nas noites de lua cheia, e quando voltava o cheiro dele já era outro. O olhar não era mais dele. João arregalou os olhos. E o que aconteceu? Ele sumiu, mas não antes de deixar 3 mortos na beira do rio, todos sem coração. A vila jurou silêncio, mas eu vi. Eu sei o que era aquilo. Era ele, um homem que virou coisa. O velho olhou para fora pela fresta da porta. E agora ele está de volta. João respirou fundo. O som do uivo ainda martelava nos ouvidos. Vô, você acha que é um lobisomem? O velho não respondeu, mas o silêncio dele já dizia tudo. O dia seguinte amanheceu quente e abafado. Um calor que vinha debaixo do chão, como se a terra estivesse febril. João acordou antes do avô e, movido por um incômodo no peito, decidiu sair para dar uma volta em volta da casa. Foi quando viu as pegadas. Começavam perto da cerca dos fundos e vinham até a lateral da casa. Eram fundas largas, com 3 dedos longos e uma marca de garra no fim de cada um. Não eram de cachorro e nem de porco, nem de bicho nenhum que ele conhecesse. Mas o que arrepiou mesmo João foi o tamanho das pegadas. Eram quase humanas, com a diferença de que o calcanhar não era bem um calcanhar. Era mais largo, mais pesado, como se o bicho andasse meio curvado, ora em 2 patas e ora em 4. E o rastro parava, bem debaixo da janela do quarto dele. João ficou ali parado, olhando o vidro. Era como se algo tivesse ficado um tempo observando, respirando do lado de fora. Foi até o avô, que já acordava, e contou o que viu. O velho levantou como se uma corda tivesse puxado ele de dentro. Pegou a espingarda, correu até o quintal, ajoelhou e passou a mão nas marcas. Ele está caçando, murmurou. Está rodeando a casa. Sentiu cheiro de sangue novo. João engoliu em seco. O meu sangue? O velho não respondeu. Naquela noite o céu estava limpo. A lua cheia dominava tudo. Parecia próxima, pesada, como se quisesse descer até a terra. O avô trancou cada porta e janela com um cadeado. Colocou sal grosso nas soleiras, cruzes nas janelas e rezou um terço. Coisa que João nunca tinha visto ele fazer. Antes de deitar, entregou um canivete para o neto. Se eu não voltar, você corre. E se ele entrar, você acerta o coração. Mas vô, não discute, menino. João ficou deitado, imóvel, ouvindo cada barulho da noite. E então, às 3 da madrugada, veio o primeiro. Um estalo seco. Depois o som de algo grande roçando na parede da casa. O velho se levantou em silêncio com a arma na mão. Deu um beijo rápido na testa do neto, um gesto que ele nunca havia feito antes, e sussurrou:
Tranca a porta, só abre se eu chamar 3 vezes. E então saiu. Do lado de fora o silêncio era monstruoso, como se o mundo tivesse prendido a respiração. João ficou em pé, no escuro, com o ouvido grudado na porta. Então vieram os sons. Um uivo longo, dolorido, um disparo, outro e mais um. Depois um grito, mas não era humano. Era um som gutural, cheio de ódio e raiva, como um trovão enforcado. João queria abrir a porta, correr, fazer alguma coisa, mas o medo o colava no chão. Passaram-se minutos, ou horas, até que a maçaneta girou. 3 toques curtos. Ele destrancou. O avô entrou, cambaleando, com o rosto arranhado e o braço sangrando. Mas o que mais assustava era o olhar. Um olhar que João nunca tinha visto antes, nem mesmo quando falava do passado. Eu atirei, eu acertei ele, disse quase sem voz. E ele caiu? O velho balançou a cabeça, olhos perdidos. Caiu, meu neto, mas levantou e olhou para mim com um olho de gente. Mas aquilo não era gente, João. A voz falhou. O velho sentou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Era bicho do inferno. Nos dias que se seguiram ao confronto, o avô ficou calado. A ferida no braço parecia mais funda do que João imaginava. O corte já não sangrava tanto, mas a pele ao redor escurecia, como se apodrecesse por dentro. O velho recusava a benzedeira, médico, qualquer ajuda. Só dizia: se piorar, você me enterra longe, longe do povoado. Você tem que me prometer isso. João tentou rir, mas o velho não sorriu. E repetiu: me promete, João. E o neto, com o peito apertado, prometeu. Na terceira noite, o velho dormiu pesado. Uma febre alta tomou conta dele. João ouviu ele murmurar nomes, rezas e uma vez algo que soava como: o diário tá no porão. Correntes. Foi o suficiente. A chave do cadeado estava escondida no fundo de uma gaveta da cozinha, atrás de um maço velho de cartas. João pegou com a mão trêmula e desceu até o porão. O cheiro de mofo e terra úmida batia como tapa. As tábuas rangiam sob os pés. E lá, no canto escuro coberta por uma lona grossa, estava a caixa, de ferro, trancada com 2 correntes cruzadas, como se tentassem impedir que algo de dentro saísse, ou que alguém de fora soubesse o que havia ali. João abriu com cuidado. O som de metal se soltando soou alto demais. Dentro, encontrou o que parecia ser o núcleo de toda a maldição. Fotos antigas, queimadas nas bordas. Numa delas, um homem de barba rala e chapéu de palha, olhos riscados com faca. Numa outra, o mesmo homem, mas com algo errado nos olhos. Um reflexo amarelado, como olho de bicho. Havia também 3 balas prateadas, embrulhadas num lenço manchado de sangue seco. E por fim um caderno de capa dura, manchado e encardido. O nome na primeira página quase apagado. Afonso R. Dias, 1973. Se você está lendo isso, é porque ele voltou. E se voltou, é porque eu falhei.
As primeiras páginas falavam de uma mordida, um ataque numa estrada isolada, um caminhoneiro chamado Afonso, que sobreviveu, mas voltou diferente. As palavras seguintes eram um redemoinho de confissões. As noites em branco, os sonhos com sangue, o cheiro de carne mesmo depois do banho. Ele dizia que sentia o corpo mudar quando a lua enchia, os pelos crescendo sob a pele, os ossos se contorcendo, a mente se apagando. Eu escuto o que faço, mas não consigo parar. O monstro dentro de mim toma conta. Eu sou dois e o outro quer carne humana. João leu isso sem respirar. O diário seguia descrevendo cada vítima, cada ataque, e então uma página onde Afonso implorava: se eu morder alguém, me enterre longe. Não deixe eu voltar. Se eu morrer, que o mal morra comigo. Mas se eu ferir outro, será tarde demais. João virou a última página com as mãos tremendo. Hoje é lua cheia. Eu sinto ele vindo. Não quero mais fugir. Amarrei minha perna. Se ele vencer, pelo menos eu tentei. Se alguém achar isso, que queime tudo e use as balas no coração. A página terminava com uma mancha de sangue. João fechou o diário e ficou ali, no escuro do porão, ouvindo a casa ranger acima dele. O avô havia dito que atirou 3 vezes, mas o bicho levantou. Talvez ele não tenha usado as balas de prata, ou talvez fosse tarde demais. O avô piorava a cada hora, não com dor, mas com mudanças. Pele dele endurecia em pontos certos. Pelos cresciam no braço, grossos e negros. Os olhos já não eram os mesmos. De vez em quando, João via-os brilhar no escuro. Na noite seguinte, o velho nem falava mais, só respirava fundo, rosnando baixinho no sono. A espingarda ficava ao lado da cama, mas agora era João quem a segurava. O diário estava em cima da mesa. As balas de prata já estavam no tambor da arma. O menino passou o dia reforçando as trancas, enfiando pregos nos batentes, jogando sal grosso em cada canto da casa. No fundo, ele sabia, não estava protegendo o avô de um monstro, estava se preparando para matar o próprio sangue. Ao entardecer, o velho acordou, mas algo nele já não era ele. Os olhos estavam completamente dourados, a pele manchada, a respiração mais forte, e então, entre dentes cerrados, ele falou: me amarra, agora. Cadeira de ferro, não me deixa sair. O menino, com lágrima nos olhos, obedeceu. Usou correntes do galpão. Prendeu o avô à cadeira, mesmo ouvindo o som do velho rangendo de dor. O sol ainda não tinha se posto, mas o mal já se mexia lá dentro. Se eu mudar, se eu virar, você não hesita. Mira aqui. E apontou para o peito. É a única chance. Vô, eu não posso. Pode sim, você é meu neto. E isso aqui termina com você, e não com ele. A noite caiu, a lua subiu, vermelha como sangue coagulado. E então veio o grito. João esqueceu aquele som. Era o grito de um homem sendo dilacerado por dentro, ossos estalando, carne se rearrumando, veias queimando. E então o grito virou rosnado. As correntes começaram a puxar. A cadeira tremeu.
O bicho tentou se levantar e conseguiu. O que estava ali já não era o seu avô mais. Era grande, coberto de pelos. Os olhos dourados brilhavam como brasas. As garras batiam no chão de madeira com força. O monstro olhou para João e por um segundo pareceu hesitar, como se lá no fundo o velho ainda estivesse tentando voltar. Porém, o cheiro de sangue era mais forte. O bicho rosnou e puxou as correntes com uma força descomunal. A cadeira se estalou. João mirou com a espingarda. Me perdoa, vô. A primeira bala foi no ombro. A criatura uivou, mas não caiu. Ele avançou. João tropeçou para trás, quase caiu, e mirou de novo. A segunda bala foi nas costelas. O bicho cambaleou, mas continuou vindo. Os olhos brilhavam mais, as garras estavam prontas. E então o terceiro disparo, no coração. O som foi seco. O bicho parou. Os olhos arregalaram. Um gemido baixo saiu da garganta monstruosa e então, lentamente, ele caiu de joelhos. Quando tombou no chão, o corpo começou a mudar. Os pelos sumiam, os ossos voltavam. E ali, deitado no chão da cozinha, jazia o avô, com o rosto cansado, mas em paz. João caiu de joelhos, chorou em silêncio. Na manhã seguinte, enterrou o velho longe do povoado, como ele pediu. Sem cruz, sem lápide, só o silêncio das árvores. Voltou para casa com o diário nas mãos, mas algo o fez parar na porta. Um uivo longe, mas familiar. E dentro da mochila, uma das balas de prata havia sumido. João nunca mais foi o mesmo. Toda lua cheia, ele tranca as portas, reza e escuta. Porque aquele som, aquele uivo, não foi o último. Mas e você? Se escutasse um uivo desses no quintal, você teria coragem de olhar pela janela? E se você gostou desse vídeo, deixa o like para mais conteúdos como esse. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos estados mais misteriosos do Brasil, Minas Gerais. Conhecido por suas belas paisagens e cidades históricas, esse lugar também esconde um lado obscuro que poucos ousam enfrentar. Esqueça o charme das construções coloniais, porque agora vamos visitar casarões onde gritos ainda ecoam, hospitais abandonados, marcados pela dor, e vilarejos onde sombras vagam ao anoitecer. Prepare-se para conhecer os lugares mais assombrados de Minas Gerais, onde a linha entre a história e o sobrenatural simplesmente desaparecem. Hospital Colônia de Barbacena, na cidade de Barbacena, uma estrutura imponente guarda os ecos de um dos capítulos mais sombrios da história brasileira. O Hospital Colônia de Barcelona, inaugurado em 1903, foi inicialmente criado para tratar doentes mentais, mas rapidamente se transformou em um depósito humano de exclusão e abandono. Pessoas sem qualquer transtorno, como mulheres grávidas, fora do casamento, alcoólatras, homossexuais e até opositores políticos eram internados à força. O número de pacientes chegou a ultrapassar 5.000 em um espaço projetado para apenas 200. Amontoados como o gado, muitos eram mantidos nus, passavam fome.
eram submetidos a eletrochoque e anestesia. Enfrentavam torturas físicas e psicológicas diariamente. Com o passar das décadas, o Colônia virou um campo de extermínio silencioso. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram dentro do hospital, vítimas de negligência, maus tratos e abandono. Corpos eram enterrados em valas comuns, vendidos ilegalmente para faculdades de medicina ou simplesmente desapareciam. Os relatos dos sobreviventes são assustadores. Internos trancados em celas escuras, alimentados com restos de comida, dormindo em chão frio cercado por ratos e fezes. O horror era constante e a crueldade era parte da rotina. O nome Holocausto Brasileiro não é à toa. O que aconteceu ali foi uma verdadeira chacina contra os indesejados da sociedade. Atualmente, o antigo hospital foi transformado no Museu da Loucura, uma tentativa de preservar a memória das vítimas e alertar sobre os horrores cometidos ali. Mas quem visita o local diz que as marcas do sofrimento ainda permanecem vivas, que funcionários e turistas relatam vozes que surgem nos corredores vazios, vultos observando das janelas e uma sensação sufocante que envolve o ambiente. Muitos acreditam que as almas das vítimas ainda perambulam pelo lugar, como se buscassem justiça ou simplesmente se recusassem a ser esquecidas. O Hospital Colônia de Barbacena continua sendo um dos lugares mais perturbadores e assombrados da história brasileira. A Mina da Passagem, a poucos quilômetros do centro histórico de Mariana, em Minas Gerais, existe uma imensa estrutura subterrânea que esconde mais do que vestígios da Corrida do Ouro. A Mina da Passagem, explorada desde o século XVIII, é uma das maiores minas auríferas abertas à visitação no mundo. Durante o seu auge, milhares de homens desciam diariamente pelos túneis úmidos e escuros, em jornadas exaustivas atrás do ouro que moldou a história da região. Um ambiente marcado por trilhos antigos, lagos cristalinos e galerias que parecem não ter fim, ainda guarda o peso de uma tragédia que marcou para sempre o local. Em 1936, uma forte inundação atingiu os túneis mais profundos, enquanto 17 trabalhadores realizavam suas tarefas de extração. Sem chance de fuga, os homens foram engolidos pelas águas e seus corpos jamais foram resgatados. A mina foi parcialmente lacrada e, durante décadas, o assunto foi tratado como silêncio e respeito. Com o passar do tempo, a área afetada foi reaberta ao público e transformada em ponto turístico. Mas o clima lá embaixo continua denso e carregado. Muitos visitantes relatam sentir calafrios repentinos, ouvir passos ou sussurros quando estão sozinhos, e até ver vultos que desaparecem entre os vãos da rocha. Guias locais contam que os relatos mais perturbadores vêm da região mais profunda da mina, justamente onde ocorreu a tragédia. Máquinas que funcionam sozinhas, vozes que ecoam em meio ao silêncio absoluto e a sensação constante de estar sendo observados são experiências comuns entre os que se aventuram por ali. Mesmo sem explicações racionais,
Os fenômenos reforçam a crença de que algo naquele lugar permanece inquieto. A Mina da Passagem não é apenas um pedaço preservado da história do ouro, é também um labirinto de memórias sombrias que continuam vivas no subterrâneo. Vila de Dores do Paraibuna, entre as montanhas de Minas Gerais. Existe um cenário que parece ter saído de um pesadelo. Uma vila fantasma que de tempos em tempos volta à superfície. Estamos falando de Dores do Paraibuna, uma antiga comunidade que foi submersa na década de 1960 para dar lugar à represa de Chapéu de Uvas, no município de Santos Dumont. Com a cheia das águas, ruas inteiras desapareceram, casas foram engolidas e a igreja da vila teve seu sino silenciado para sempre. Mas a natureza guarda seus próprios caprichos e em períodos de seca severa as águas recuam, revelando as ruínas encobertas por décadas. Quando isso acontece, a imagem inquietante: muros corroídos, estruturas retorcidas e o esqueleto da antiga igreja emergem como lembrete do que um dia existiu ali. O cenário de isolado atrai curiosos, aventureiros e pesquisadores, mas também carrega uma atmosfera muito pesada e incômoda. Moradores das redondezas afirmam que, mesmo quando a vila está submersa, sons de sinos de vozes distantes podem ser ouvidos vindos da direção da represa. Durante as aparições das ruínas, muitos visitantes relatam sentir presenças invisíveis, ver sombras caminhando entre os escombros e escutar passos ecoando onde não há ninguém. Guias locais contam que os poucos descendentes dos antigos moradores evitam retornar ao local como se algo os impedisse. Há quem diga que a vila jamais aceitou o próprio desaparecimento e que os espíritos daqueles que viveram e morreram em Dores do Paraibuna ainda habitam suas fundações submersas. As aparições, os sussurros e os fenômenos estranhos parecem reforçar essa ideia. A cada ressurgimento das ruínas, é como se as memórias da vila viessem à tona junto com as águas e com elas as almas que nunca se foram. Antes de continuarmos, certifique-se de que está inscrito em nosso canal e com o sininho ativado. Muito bem, vamos dar continuidade. Grande Hotel Trilogia na cidade de Cambuquira, em Minas Gerais. O imponente edifício estilo de arte deco domina a paisagem com uma presença tão elegante quanto enigmática. Trata-se do Grande Hotel Trilogia, um lugar que já foi sinônimo de luxo e sofisticação nas primeiras décadas do século XX. Inicialmente construído como sanatório e depois transformado em hotel, o prédio guarda em suas paredes centenárias mais do que histórias. Guarda segredos, com corredores extensos, salões silenciosos e quartos onde o tempo parece ter parado. O local rapidamente se tornou alvo de rumores e lendas que apontavam para a existência de algo sombrio escondido atrás da fachada. Refinada, relatos começaram a surgir entre os funcionários e hóspedes, portas que batiam sozinhas, sussurros vindos de quartos vazios, luzes que se apagavam sem a explicação e a constante sensação de estar sendo observado. Muitos descreveram a figura de uma mulher que aparece nas janelas do segundo andar vestida de branco com um olhar perdido no tempo. Casos de hóspedes que acordaram no meio da noite sentindo presenças em seus quartos também não são raros.
A situação ficou tão conhecida que chamou a atenção da equipe internacional do programa Ghost, um Tese International que veio ao Brasil especialmente para investigar os fenômenos no local. Durante a visita, os investigadores captaram anomalias inexplicáveis, ruídos estranhos e até mudanças bruscas de temperatura em certos pontos do prédio. O grande Hotel Trilogia permanece ativo, mas envolto em um ar de mistério que atrai curiosos e amantes do sobrenatural. A arquitetura impressionante contrasta com a energia pesada que muitos juram sentir logo ao cruzar a entrada principal. Não são poucos os que afirmam que há algo ou alguém que nunca deixou o local. Para os mais sensíveis, uma simples noite ali é suficiente para confirmar que há histórias que continuam sendo contadas, mesmo no silêncio dos corredores. Vila de Biribiri, nas serras de Diamantina, Minas Gerais. A Vila de Biribiri parece ter parado no tempo. Fundada no século XIX para abrigar os operários de uma fábrica de tecidos, a vila foi planejada com capela, casas padronizadas e galpões industriais, formando uma comunidade isolada, porém autossuficiente. Durante décadas, o local prosperou com moradores, levando uma vida simples, mas ativa, movida por uma rotina disciplinada. Quando a fábrica fechou suas portas, Biribiri foi gradualmente sendo abandonada, deixando para trás construções preservadas, mas silenciosas, como se aguardassem o retorno dos seus antigos habitantes. Turistas que visitam a vila descrevem uma sensação difícil de explicar. Muitos falam de um sentimento de melancolia intensa, como se fossem observados ou envolvidos por uma memória que não lhes pertence. Alguns afirmam ouvir passos ecoando pelas casas vazias e ver vultos passando rapidamente pelas janelas, mesmo sabendo que os imóveis estão trancados. Os relatos mais inquietantes são das aparições de figuras vestidas com trajes do século XIX, senhoras com vestidos longos, crianças correndo pelas ruas de terra batida, homens de chapéu fumando nos bancos das pracinhas. As figuras nunca interagem, apenas caminham lentamente, como se ainda estivessem vivendo uma rotina que o tempo esqueceu de encerrar. Biribiri mantém sua beleza e charme histórico, mas carrega um peso invisível que muitos sentem ao cruzar os seus limites. As construções em pedra, o silêncio das vielas e o ar parado parecem guardar ecos de um passado que se recusa a desaparecer. Para alguns é apenas nostalgia, para outros é a presença persistente de almas que nunca deixaram um lugar onde viveram, trabalharam e continuaram a vagar. Gruta Rei do Mato, a poucos quilômetros do centro de Sete Lagoas, em Minas Gerais. A Gruta Rei do Mato guarda mais do que estalactites e estalagmites impressionantes. Com cerca de 1000 metros de extensão, parte dela é aberta ao público, revelando formações raras e misteriosas, inscrições rupestres feitas por povos ancestrais. A origem exata dessas marcas é desconhecida, o que apenas aumenta o clima de mistério em torno do lugar. Seu nome vem de uma lenda local. Um homem fugido da guerra teria vivido ali, como um eremita escondido nas profundezas da gruta por anos, até enlouquecer completamente entre luzes baixas e passagens estreitas.
Visitantes relatam uma inquietação crescente à medida que avança pelas galerias subterrâneas. Alguns afirmam ouvir sussurros vindos das rochas, passos que ecoam atrás de si e até sentir toques gelados em locais onde não há ninguém por perto. Guias turísticos já relataram apagões repentinos e mal-estar inexplicável em certos trechos do trajeto, especialmente próximas às áreas onde as pinturas rupestres são mais nítidas, como se uma força invisível tentasse afastar os curiosos. A atmosfera na gruta Rei do Mato é tão densa que muitos saem de lá convencidos de que o local é mais do que uma maravilha natural. É também um ponto de contato com algo desconhecido, seja pelo peso das histórias antigas ou por energias que ainda habitam o interior da caverna. Há quem diga que aquele silêncio gelado entre as pedras guarda segredos que jamais deveriam ser perturbados. Pirâmide de São Tomé das Letras, em meio aos mistérios que envolvem a cidade de São Tomé das Letras. Um dos lugares que mais desperta fascínio e inquietação é a enigmática pirâmide construída por volta da década de 1980. Sua origem está cercada de versões contraditórias. Muitos dizem que ela foi erguida por um artista visionário. Outros acreditam que sua geometria foi orientada por forças cósmicas, alinhando-se com pontos energéticos da Terra. Seja qual for a verdade, a estrutura rapidamente se tornou centro de atração para místicos, esotéricos e caçadores de fenômenos sobrenaturais. Relatos vindos de moradores e visitantes falam de luzes flutuando sobre a pirâmide durante a madrugada. Vozes que surgem do nada e uma sensação de presença constante, como se algo estivesse sempre observando. Algumas pessoas dizem entrar em transe ao meditar ali, alegando ter visões de outras dimensões ou de entidades que se comunicam através de sussurros indecifráveis. Há também quem tenha saído correndo do local após sentir o corpo congelar sem motivo, como se tivesse atravessado uma barreira invisível entre o mundo físico e algo muito mais profundo. A pirâmide de São Tomé das Letras não é apenas um ponto turístico, mas um enigma cravado em pedra. Seu magnetismo continua atraindo curiosos e em busca de respostas que talvez nunca venham. Algo ali permanece ativo, invisível aos olhos, mas intensamente perceptível a quem se atreve a subir até o topo e encarar o inexplicável de frente. Ruínas da Igreja Queimado de Antônio Pereira, nas antigas ruas de Pedra de Ouro Preto. Cidade marcada pelo peso da história colonial, encontram-se as ruínas da Igreja Queimada de Antônio Pereira, um lugar que carrega ecos de tempos sombrios. Essa igreja, que por décadas serviu a comunidade local, foi destruída por um incêndio misterioso que consumiu sua estrutura, deixando para trás apenas vestígios silenciosos e enigmáticos. A partir daquele momento, relatos começaram a surgir falando de presenças inexplicáveis e sombras que vagam entre os escombros. Muitos moradores e visitantes que passam pelas proximidades das ruínas durante a noite relatam sentir uma presença forte, como se o passado insistisse em não descansar. Vozes abafadas, sussurros indistintos e passos que ecoam entre as pedras abandonadas criam uma atmosfera de tensão. Alguns afirmam
ter visto vultos translúcidos, figuras que desaparecem ao serem encaradas diretamente, enquanto outros sentem arrepios e um frio súbito, como se algo invisível estivesse observando cada movimento. As ruínas da igreja queimada de Antônio Pereira permanecem como lembrete silencioso de histórias não contadas, onde o tempo parece ter parado e o sobrenatural se mistura ao passado colonial de Ouro Preto. Quem se aventura a caminhar por esse local sente que não está sozinho. A linha entre o mundo dos vivos e dos espíritos se torna tênue e os mistérios daquela igreja em ruínas continuam vivos nas sombras das pedras antigas. Vila Cemitério do Peixe, entre as matas da região central de Minas Gerais. A Vila Cemitério do Peixe é um pequeno e silencioso lugarejo às margens do rio Paraúna. Pertencente à Conceição do Mato Dentro, o local é marcado por uma igreja única dedicada a São Miguel Arcanjo, rodeada por um cemitério que carrega uma aura de mistério e abandono. Logo na entrada, uma placa inquietante alerta os visitantes: ó tu que vens a este cemitério, medita um pouco nessa campa fria, onde eu fui na vida o que tu és agora, eu sou agora o que serás um dia. Convidando uma reflexão sobre a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. A história da vila remonta ao século XIX, quando um fazendeiro conhecido como Canequinha doou parte das suas terras para a construção da capela e do cemitério em sua fazenda. Para abrigar padres e fiéis, foram erguidas algumas casas ao redor, dando vida ao pequeno povoado. Ironia do destino, Canequinha foi sepultado ali no primeiro túmulo à entrada, marcado com a palavra fundador e a data de 1941. Antes dele, porém, o nome curioso já havia dado identidade ao local. Um escravo apelidado de Peixe, muito estimado por seu senhor, foi enterrado naquele solo sagrado, e seu apelido acabou batizando toda a vila. Com o passar dos anos, o cemitério do Peixe caiu em abandono e isolamento, fazendo com que moradores e visitantes o tivessem como uma verdadeira cidade fantasma. A combinação da história triste, do silêncio opressivo e das palavras gravadas na entrada reforçam a sensação de um lugar onde passado e presente se entrelaçam de forma inquietante. Quem passa por ali sente o peso das histórias não contadas e o convite sombrio a refletir sobre a efemeridade da vida, enquanto a vila permanece envolta em um mistério que parece desafiar o tempo. Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões. No alto de uma colina em Ouro Preto, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões guarda séculos de história envoltos em um mistério e relatos sombrios. Suas paredes são centenárias, já foram testemunhas de eventos marcantes também. Mas é durante a noite que o verdadeiro mistério toma forma. Moradores e visitantes que se aventuram pelas redondezas contam sobre vultos que aparecem e desaparecem entre as sombras, como ecos de um passado que se recusa a descansar. Os sons que ecoam pela igreja e seu entorno não são menos inquietantes. Passos que não encontram origem, murmúrios quase inaudíveis e portas que se abrem sem motivo aparente formam o cenário perfeito para alimentar lendas. A sensação de estar sendo observado é constante, e muitos relatam arrepios que percorrem a espinha ao sentirem uma presença invisível e pesada, como se as histórias que ali se desenrolaram ainda quisessem ser contadas. Aura misteriosa que envolve a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões
transforma esse monumento histórico em um verdadeiro convite para quem busca desvendar segredos e mistérios do passado. Cada som, cada sombra parece contar uma parte de uma narrativa sombria, tornando esse um ponto inevitável para os curiosos pelo sobrenatural que visitam Ouro Preto. Mistérios, histórias sombrias e aparições inexplicáveis continuam assombrando as regiões mais enigmáticas de Minas Gerais. E se você acha que já viu de tudo, saiba que a capital mineira esconde segredos ainda mais assustadores. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like também e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Conteúdos sobrenaturais diariamente. Se quiser deixar um comentário também, eu adoro ler as mensagens de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.